Mas vamos lá, né? Onde é que a gente estava e onde é que a gente vai chegar hoje? A gente estava justamente tentando entender, historicamente, como é que se constrói essa figura da mulher, esse lugar da mulher, né? Então, a gente já comentou outras vezes, para quem está vindo lá do campus Tom Jobim, né, com quem eu conversei nessa semana, a gente estava conversando lá que o capitalismo ele depende da opressão da mulher para existir, essa é a hipótese principal da Federici, e essa opressão da mulher ela se retroalimenta numa dupla instância. Então, assim, ao mesmo tempo em que as opressões vão criando uma certa figura da mulher, um certo discurso sobre a feminilidade, né? Uma certa ideia do que seria uma mulher. Essa ideia do que seria uma mulher e esse discurso vai também sendo condição de possibilidade para as opressões e as violências. Então, a gente estava aqui tentando entender como se cria essa ideia, como se cria essa figura de mulher na sociedade contemporânea. Para isso, a Federici ela volta lá para os momentos da transição mesmo do feudalismo para o capitalismo, e a gente está fazendo esse percurso histórico junto com ela, né? Então, no encontro anterior, a gente tinha pensado mais ou menos em como é que se dá a relação de classe dentro de um esquema servil, né? Nos feudos mesmo, como é que os servos se relacionavam ali com os senhores feudais. A gente fez um percurso sobre isso, a gente tentou entender também quem era essa mulher feudal, né? O que acontecia, que tipo de dinâmicas estavam envolvidas ali, sociais, né? Qual era o lugar da mulher nessa sociedade. A gente começou a ver na semana passada também as origens, né? As primeiras lutas pelo comum, que é justamente até como ela denomina o subcapítulo dela, né? As primeiras rebeliões, digamos assim, contra o poder feudal. E aí, depois que a gente viu essas primeiras rebeliões contra o poder feudal e tal, aí vimos, de certa forma, os movimentos heréticos, porque a gente estava conversando que nessa época não se separava muito, né? Igreja, Estado e poder econômico, né? A igreja, ela controlava tanto era a elite religiosa, ela era também a elite econômica da sociedade e a instituição, né, a instância que controlava, né, que dispunha das leis sobre determinada sociedade. Então, igreja, Estado e poder econômico se coincidiam naquela época. E a gente começou a ver, então, o nascimento desses pequenos... pequenos não posso chamar de pequenos não, mas enfim, o nascimento desses movimentos que se insurgiam contra a igreja, que representava também um poder econômico da nobreza e tal, e o Estado, e vimos as primeiras ideias de revolução, ali onde o mundo ainda era organizado a partir da relação servil, né? Nos feudos, existiam os senhores feudais, existiam os servos. A gente viu um pouquinho na semana passada, né? Semana passada, na verdade, 15 dias antes, né? A gente viu um pouco como se deu essa relação, como começaram essas lutas. A gente viu como que as mulheres participavam dessas lutas, então era isso que a gente estava conversando, né? Também na semana passada. Por que isso tem a ver? Parece que fica muito desgarrado e muito descolado do nosso tema, especificamente, que é o feminino, né? Mas a gente conseguiu ver nesse momento de crise, que é um momento de crise, né, na transição do feudalismo para o capitalismo, que essa transição não foi automática, que o capitalismo não foi uma evolução natural, muito pelo contrário, que existia ali muita luta das classes menos abastadas, né, das classes trabalhadoras, digamos assim, tanto do campo, e a gente vai ver hoje, quanto rurais, para construir a sociedade de uma outra forma que fosse mais igualitária do que a forma capitalista que a gente tem como status quo hoje, né? Então, existia ali uma série de lutas revolucionárias, e nessas lutas revolucionárias, as mulheres elas tinham também um papel fundamental. Então, existia ali, a gente viu, um certo poder
que vinha dos coletivos de mulheres. Então, existia também ali na vida servil e nessa vida mais, nesse momento mais revolucionário, né, de transição, uma organização de mulheres em coletivos que acabavam tendo muita força política, e aí quando eu estou dizendo força política aqui agora, eu não estou dizendo força política institucional, né, não é representatividade, mas tinha ali muita potência, né, transformadora nesses coletivos de mulheres, e nas lutas, além dos coletivos que se organizavam, né, e conseguiam ali viver de uma forma diferente da forma que se impunha para que fosse vivido, a luta propriamente dita, né? Então, esses coletivos eram como se fossem micro-resistências, né, em subordinações e tal, e existia a luta e o movimento herético, no qual as mulheres eram muito presentes e eram muito participativas. E o fato, então, das mulheres serem presentes é que vai desdobrar. Serem presentes, eu digo assim, como um risco para a sociedade, né, para a nobreza, para a burguesa, para a igreja, para o poder econômico daquela época, as mulheres representavam esse risco, né? E é justamente por elas representarem esse risco que vai se desdobrar tudo que a gente vai ver hoje, a partir da segunda parte do capítulo que a gente vai descobrir hoje. Então, a gente começa, tudo bem até aí? Assim, tudo tranquilo, caminhando? A gente parou, então, nesse ponto, né, na discussão da semana anterior, né, bom, então, nesse período crítico de transição, as mulheres, elas tinham poder, tinham uma potência, e a gente vai ver hoje quais são as consequências disso, né, como é que isso foi combatido, porque é isso mesmo, foi combatido, né, o poder das mulheres nessa transição. Eu vou começar, então, a discutir no texto que eu mandei para vocês, na página 80, que é esse subcapítulo aqui, a politização da sexualidade. Que aí é justamente quando ela começa a entrar no assunto do livro dela mesmo, propriamente dito, a Federici, né? Então, ela vai fazer essa introdução ali para determinar ali o cenário, o contexto, para dar descrever um pouco isso, e agora ela vai falar propriamente de como essas coisas viraram consequências para as mulheres. Então, a primeira consequência, e aí, assim, só adiantando, né? Se vocês quiserem abrir o texto numa outra janela, ou quem tiver o livro físico, porque geralmente, para quem está chegando hoje, a discussão vai seguindo o texto mesmo, né? Então, eu pego, leio um trechinho, comento, então, tá, para quem quiser abrir o livro e acompanhar esses pequenos trechos de leitura, eu vou começar agora, eu estou na página 80. E aí, já começando pelo título, né? É um subtítulo de capítulo que é a politização da sexualidade. E aí, quando a gente vai ler esse trecho, não sei se alguém conseguiu ler, é um trecho pequeno, né? De 3 laudas, basicamente, mas não fala tanto de política propriamente dita, de Estado, de política pública, mas fala um pouco sobre como a sexualidade passou a ser um objeto de preocupação da igreja, né? Fala da preocupação religiosa com a sexualidade. E aí, num primeiro olhar, de novo, a gente pode estranhar isso. Pô, mas diz que vai falar da politização da sexualidade, mas está falando da visão que a igreja tem sobre a sexualidade? E aí, justamente por causa disso, né, que eu comentei com vocês, nessa época, igreja e Estado se misturavam, né? A igreja, ela determinava, de certa forma, era a instituição que controlava a sociedade. Por isso, dá para chamar de politização e não de religiosização, por exemplo, né, da sexualidade. É por aí. Então, primeiro, a gente já começa aqui falando, ela diz que não é novidade, né? Que essa tentativa eclesiástica de regular o comportamento sexual tem uma longa história na Europa. Então, ela remonta aí às pesquisas históricas dela, as leituras, até a partir do século IV. A sexualidade era uma preocupação da igreja, né? Do cristianismo recém-inaugurado, né? Recém-estabelecido. Então, aqui, ela comenta assim: o clero reconheceu o poder que o desejo sexual conferia às mulheres sobre os homens,
e tentou persistentemente exorcizá-lo, identificando o sagrado com a prática de evitar as mulheres e o sexo. E aí eu confesso para vocês que numa primeira leitura que eu fiz disso, eu fiquei meio assustada, né? Se a gente não contextualiza, se a gente leva ao pé da letra. Então, assim, o clero reconheceu o poder que o desejo sexual conferia às mulheres sobre os homens. E aí, que poder é esse, né? É um poder sedutor? É já esse poder né, como a gente estava falando, né, dessas duas figuras de mulher, que são a santa e a demônia, já tinha aí, desde o século IV, essa coisa do poder sexual das mulheres como uma coisa ligada mais a uma certa... um certo encantamento, um feitiço, um quê a mais que não se sabe, mas não. Apesar de eu ter me assustado, por que eu me assustei, né? Parecia que aqui a autora ela estava corroborando um pouco essa visão, né, de que a sexualidade nas mulheres é um poder que elas têm de dominação, mas um poder nesse sentido, assim, quase é uma coisa que mistura um misticismo com uma insubordinação, com alguma coisa ali de um mistério, mas não era isso, não, né? Logo abaixo, se a gente continua lendo, a gente vê que expulsar as mulheres de qualquer momento da liturgia e do ministério dos sacramentos, tentar roubar os poderes mágicos das mulheres de dar a vida ao adotar trajes femininos e fazer da sexualidade um objeto de vergonha. Esses foram os meios pelos quais uma casta patriarcal tentou quebrar o poder das mulheres e de sua atração erótica. Então, você vê, que poder mágico é esse que a sexualidade confere às mulheres, se a gente para ler esse capítulo, né? Essa coisa do poder da atração, dessa coisa mágica, dessa coisa mística, o poder nada mais, nada menos é do que dar a vida, né? Esse poder da reprodução. Porque na espécie humana e em outras, né, a criação da vida, propriamente dita, ela se dá dentro do corpo da mulher. Então, esse é o poder que a mulher tem, sexual, digamos assim. É o que ela fala aqui. Nesse trecho, né? Então, é justamente o poder mágico das mulheres de dar vida, que é isso, de se reproduzir, de ser responsável, né? Pela procriação, pela reprodução. Então, nesse trecho aqui, ela está falando que isso não é novidade, que isso não surge aqui, né, na Idade Média, na transição do capitalismo, do feudalismo para o capitalismo, que já é um objeto de preocupação há muito tempo da Igreja, que já tem ali um histórico, né, de tentar, sei lá, contornar isso, de tentar restringir isso, né, como pecado e tal. Então, isso já tem uma história antiga, mas tem algumas especificidades desse período, né, de transição que ela vai contar para a gente um pouco mais adiante. Institucionalmente, né, se a gente for pensar nas grandes instituições, historicamente, igreja, Estado e dinheiro, porque dinheiro também a gente pode entender como instituição, mas enfim, só um parênteses, né? Mas igreja, Estado e dinheiro, o que eles tentaram fazer o tempo inteiro foi controlar isso, né? Controlar a capacidade de... Porque o grande poder mágico que a sexualidade das mulheres tem é esse poder de dar a vida. Então, primeira coisa, né, que se faz numa tentativa de controlar a sexualidade, especialmente a sexualidade feminina, nessa visada de controlar esse poder reprodutivo, é a construção de um saber fragmentado sobre a sexualidade. Eu estou na página 80 ainda, seguindo a leitura, né? Então, nesse processo, a sexualidade foi investida de um novo significado. Transformou-se num tema de confissão, no qual os mais íntimos detalhes das funções corporais mais íntimas se transformaram em tema de discussão. E aí, os diferentes aspectos do sexo foram divididos no pensamento, na palavra, na intenção, nas vontades involuntárias e nos fatos reais do sexo para conformar uma ciência da sexualidade. Então, você pega ali a sexualidade, né, e o exercício da sexualidade, fragmenta. Então, uma coisa é o que você faz com o seu corpo, outra coisa é o que você quer fazer, outra coisa é o que você pensa, outra coisa é o que você fala, outra coisa é o que você
sente. Então, assim, são esses aspectos mesmo, né? Pensamento, palavra, intenção, vontades involuntárias e exercício, né? Os fatos reais propriamente ditos, é que são os elementos dessa fragmentação da sexualidade empreendida lá pelas instituições para conformar uma ciência da sexualidade. Isso eu achei uma coisa muito interessante também. Como eu sei que é muito complicado agora, em 2021, em plena pandemia no Brasil, a gente fazer comentários sobre a ciência, né? É muito perigoso, mas eu imagino que entre nós aqui a gente tem essa possibilidade, né? Mas é muito interessante como quando você quer controlar uma coisa ou quando você quer oprimir uma coisa, e eu sei que eu fico falando repetidamente esse verbo, né? Opressão, oprimir e tal, mas enfim, isso é o que acontece. Mas quando você quer controlar, você torna isso um objeto de estudo científico, né? Que foi o que aconteceu ali com a sexualidade. A sexualidade, ela deixa de ser um exercício íntimo, digamos assim, para ser o objeto de um saber. Então, o objeto de um saber religioso ou o objeto de um saber científico. E aí, quando você submete, né, a sexualidade a saberes que estariam acima dela, né, hierarquicamente, para poder legislar sobre ela, você tem também aí um movimento muito facilitado de controle e de opressão, né? Isso aí a gente está lá no Foucault, a gente está, enfim, mas é basicamente isso. Quando você torna uma coisa objeto de saber científico, você consegue ter um controle muito maior sobre aquilo. E aí a gente pode fazer várias analogias com relação a isso, né? A gente está aqui no campo da sexualidade, do exercício do ato sexual propriamente dito. Mas se a gente for pensar, por exemplo, no que aconteceu mais recentemente agora, né, no que tem acontecido com a luta anticesarista, se a gente for falar de parto, né, com essa tentativa de retorno a um parto que é mais natural e que o corpo dá sinais e que tem ali um certo retorno, digamos assim, ao que seria um saber do corpo sobre o parto, é justamente a tentativa de escapar dessa captura pelo objeto pelo saber científico, no sentido de, bom, se você transforma, então, um parto num objeto de saber científico, então a ciência legisla sobre o parto e a mulher deixa de legislar sobre ele, de certa forma, né? Mas aí, de novo, né? Muito complicado a gente, nesse momento, falar que a ciência é ruim. Não é ruim, não, é ótima. Tem muitas coisas que a ciência descobre sobre o parto que são bacanas, que são interessantes, que evitam muitas coisas aí ruins que aconteceram, mas não é para negar a ciência, né? Obviamente, mas é para a gente estar atento que ela também movimenta mecanismos que são mecanismos de poder, né? Que são mecanismos de opressão. Se uma coisa ela é objeto de determinado saber científico, esse saber científico ele vai então passar a controlar essa coisa. Ou ter a possibilidade de controlar essa coisa, né? Então é isso que ela aponta aqui com relação à sexualidade. Quando você percebe a necessidade de controlar a sexualidade, de legislar sobre a sexualidade, você pega isso e torna isso objeto de um saber maior, né? Seja esse saber científico fragmentado, né? Científico na ciência da época, digamos assim, ou um saber religioso, você passa a ter mais possibilidade de controle sobre isso, né? Então é isso, é um dos primeiros atos de controle da sexualidade. E aí, o que acontece, né? Justamente quando você torna essa sexualidade objeto de determinado saber, você cria o quê? Manuais, guias, né? Você cria modos de fazer, você cria ali uma normalização da sexualidade. E aí eu estou aqui na outra página, na 81 já, dizendo que esses manuais e guias, né, que eram guias e manuais produzidos pela igreja, principalmente nessa época, né, o que eles fazem é prescrever detalhadamente posições permitidas durante o ato sexual, e tem até um parênteses, né, na verdade só tem uma que era permitida naquela época, né,
os dias em que você pode fazer sexo ou não, com quem você pode fazer sexo ou não, com quem você não pode de jeito nenhum. Então, você tem ali uma série de prescrições. Vocês percebem como um dos efeitos, né, de tornar alguma coisa um objeto de saber científico é o controle sobre essa coisa, justamente porque aí você tem uma normalização, então tem que fazer desse jeito, assim, assim, assado. E aí você vai e começa a exercer determinado controle sobre isso, né? Isso aí já vinha acontecendo antes, né? É como ela fala, não é uma coisa que começa a acontecer na transição do feudalismo para o capitalismo, já vem acontecendo antes. E vem acontecendo não só com relação às mulheres, né, mas também com relação a outros tipos de prática que saem dos manuais. E aí é isso, né? Quando você torna a sexualidade o objeto de um saber, e aí você cria um manual, e você tem as práticas que fogem desses manuais, tudo aquilo ali vai sendo marginalizado, de certa forma. Então, aqui na página 82, ela já conta pra gente, né? Que, por exemplo, em 1179, a igreja intensifica os ataques contra a sodomia, que é o quê? A homossexualidade, né? Dirigindo-os simultaneamente aos homossexuais e ao sexo não procriador. E pela primeira vez condenou a homossexualidade, a incontinência que vai contra a natureza. Então, você vê, a gente está aqui em 1179, depois de Cristo, lembrando, né? Então, Cristo não tinha nada a ver com a crítica à homossexualidade, né? Foi 1.200 anos depois, né, do nascimento dele, praticamente, que começou a igreja a querer dizer que, opa, não, isso aí é errado, vai contra a natureza e tal. E aí o que acontece, de novo, né, é que com a adoção dessa legislação repressiva, a sexualidade foi completamente politizada. Então, você tem muito menos efeito espiritual e religioso, né, dessa captura da sexualidade pelo discurso da igreja, e você tem muito mais um efeito de politização da sexualidade, de controle mesmo, né, de estabelecimento de manuais. E aí, se a gente tinha, então, no século XII, por exemplo, né, a igreja... Calma aí que deixa eu formular melhor isso, né? Você vê que a igreja, ela começa a legislar sobre a sexualidade. O que a gente está argumentando aqui é que o fato da igreja legislar sobre a sexualidade tem um efeito político e não só religioso. E esse efeito político a Federici descreve aqui nesse último parágrafo da página 82. Ela começa, né? Já no século XII, podemos ver a igreja não somente espiando os dormitórios do seu rebanho, como também fazendo da sexualidade uma questão de Estado. E aí é que a gente ultrapassa a religiosidade e vai para a política, né? Não é só de quem vai à missa que o padre quer saber com quem está dormindo ou com quem não está, sabe? Mesmo de quem não vai à missa, mesmo de quem está no mundo, na rua, né? Que não compartilha da mesma fé, o Estado, na figura da instituição religiosa, inclusive, começa a querer controlar, começa a querer legislar sobre. E aí, como ela estava falando de heresia antes, né? Ela continuou dizendo que as escolhas sexuais não ortodoxas dos hereges também devem ser vistas, portanto, como uma postura anti-autoritária, uma tentativa de arrancar seus corpos das garras do clero. E aí, isso aqui eu também achei muito interessante, muito bonito, assim, sabe? Porque se você tem uma política que invade o teu quarto, a tua cama, né? Se você tem ali essa coisa de legislar sobre a sua intimidade, o próprio fato de, nessa intimidade, você fazer aquilo que não é esperado por esse discurso dominante, já é uma postura anti-autoritária. É um pouco como eu não lembro mais agora, mas eu sei que a gente já passou por isso antes. Em algum momento desse livro que a gente estava lendo, ela estava dizendo sobre essas micro-resistências cotidianas. Eu acho que justamente quando ela estava comentando sobre a relação do senhor feudal com os servos, né?
em que ela dizia, por exemplo, que, sei lá, o servo escolher a galinha mais doente para dar para o senhor feudal é também uma micro-resolução, uma micro-revolução, quem dera fosse resolução, assim, né? E fosse resolutivo, mas uma micro-revolução que a gente tem empreendido. E isso aí ela aponta lá desde muito cedo, né? E aqui ela retoma isso de novo, justamente o pessoal é político, nesse sentido de que se a tentativa de opressão do meu corpo, eu usar esse corpo, né, sem que seja dos modos como se deveria usá-lo, de acordo com esses manuais e guias, é também uma postura anti-autoritária. É também uma postura revolucionária, digamos assim. Então, sei lá, eu me lembro, por exemplo, e enfim, gente, é assim mesmo, para quem está chegando agora, eu viajo e volto e venho, e vocês perdoem. Às vezes a gente fica, sei lá, 2 horas discutindo 3 páginas, mas a gente chega lá. Mas é que eu estou me lembrando agora de uma briga que teve recentemente assim, deve ter mais de um ano, entre o Ney Matogrosso e o Johnny Hooker. Não sei se vocês lembram, Johnny Hooker, ele é um cantor pernambucano, LGBT, que enfim, eu não estou muito inteirada, assim, do tema da briga, mas o que eu soube, assim, o que eu consegui pescar é que ele criticou o Ney Matogrosso por nunca ter sido militante, né, da luta militante LGBT. E a resposta do Ney Matogrosso foi aqui, mas como assim não, né? Assim, militância é só sair na rua com cartaz. Você já viu meus shows? Você me viu na época dos Secos e Molhados, sabe? Você viu como eu dançava, você viu como eu me vestia. Eu existir como Ney Matogrosso já é, de alguma forma, revolucionário. E aí eu me lembro disso aqui também, sabe? De que a existência fora dos padrões é também já revolucionário. É suficiente? Não, a gente tem que fazer as duas coisas, digamos. A gente tem que ir lá para Brasília brigar, a gente tem que votar, né, em quem faz política pública que diminua os mecanismos de opressão, a gente tem que fazer revolução, mas a existência dos nossos corpos fora dos padrões designados já é política também, né? Já é revolucionário. E é um pouco isso que a Federica está falando aqui da prática sexual da heresia, né, dessas lutas dos hereges. Então, o próprio fato de as práticas sexuais terem, enfim, ali elementos, né, que não são os elementos descritos no manual, já é uma postura anti-autoritária, já é, de alguma forma ali, micro-revolucionário, digamos assim. E aí, isso aí é um tema já bem caro para mim, que é a gente perceber que o corpo é sempre político, né? O corpo não precisa nem estar na rua para ser político, né? O uso que a gente faz do nosso corpo também é político. Enfim. É isso. Tá dando para acompanhar? Tá indo? Sim? Ela fez, então, essa introdução, né, para a gente pensar na politização da sexualidade, que já começa, de certa forma, controlando o corpo das mulheres e a sua capacidade reprodutiva via igreja, né, via construção de saber religiosa e construção de saber científico. Ela deu os motivos, né, de por que precisa fazer isso, por que precisa fazer isso, porque a mulher tem o poder de dar a vida, né, então é preciso ali que se controle, né, de alguma forma, e controla-se construindo um saber e tornando isso um objeto de saber e tal. E aí agora ela vai entrando, historicamente mesmo, nesse momento de crise, nesse momento de transição, que é onde ela estava, que é a transição do feudalismo para o capitalismo. Então, no próximo subcapítulo, aqui na página 83, é um subcapítulo que se chama As Mulheres e a Heresia, em que ela vai falar para a gente como é que as mulheres, né, basicamente, como a gente consegue fazer o recorte de gênero para pensar os movimentos heréticos. Logo de cara, ela já começa dando essa informação aqui, ó, eu estou no comecinho da página 83. Na igreja, as mulheres não eram nada, mas entre os heréticos eram consideradas como iguais.
as mulheres tinham os mesmos direitos que os homens e desfrutavam de uma vida social e de uma mobilidade que, durante a Idade Média, não se encontravam em nenhum outro lugar. Então, você vê, né, dentro desse tipo de organização herética, a diferença sexual, né, a diferença de gênero, ela não aparecia ou aparecia de uma forma completamente diferente de como ela aparecia, por exemplo, no feudo, ou na igreja, ou no saber religioso. Então, tinha ali dentro dos movimentos heréticos uma igualdade muito maior, né? As mulheres tinham os mesmos direitos que os homens, a mesma mobilidade, enfim. Isso é muito importante. A outra coisa que é muito importante é a criação de comunidades, desses coletivos, né? Que ela vinha já apontando um pouco desde o começo desse capítulo aqui, a gente já tinha falado no encontro anterior também. E aí ela dá alguns exemplos, né? Então, assim, as mulheres também formavam suas próprias comunidades, e aí ela dá os casos. Esse livro é muito interessante por conta disso, né? Ela dá os nomes, ela faz uma pesquisa histórica muito legal. Então, ela diz que, por exemplo, um caso típico foi o das beguinas, mulheres laicas das classes médias urbanas que viviam juntas, especialmente na Alemanha, em Flandres, e mantinham seu trabalho fora do controle masculino e sem subordinação ao controle monástico. Então, a gente tinha, dentro dos movimentos heréticos, primeiro, uma igualdade maior de gênero entre homens e mulheres, e segundo, coletivos de mulheres mesmo, insubordinados, né, tanto ao controle monástico quanto ao controle masculino. A gente tinha ali essas mulheres poderosas, digamos assim, né? A Federici vai dizer que não é de se surpreender que as mulheres estivessem mais presentes na história da heresia do que em qualquer outro aspecto da vida medieval. Então, vocês veem, né, ali nos movimentos heréticos é que as mulheres detinham mais poder. Eu acho que é isso, a gente pode resumir assim, né? E aí aqui tem um trecho que me pega muito, que eu estou aqui na página 84, né? Depois que ela aponta para a gente, né, o poder das mulheres nos movimentos heréticos, de certa forma, ela vai começar a se interrogar sobre o porquê, que dentro desses movimentos as mulheres tinham mais poder do que em qualquer outro espaço social ali estabelecido da época. E aí eu estou aqui no segundo parágrafo da página 84. É possível dizer que esta importante presença das mulheres nas seitas hereges foi responsável pela revolução sexual nesses movimentos? Ou devemos assumir que o chamado ao amor livre foi uma manobra masculina para ganhar fácil acesso aos favores sexuais das mulheres? E aí eu fico boladaça. Não é porque, sinceramente, assim, por quê? Você vê que uma mulher, que é a Federici, feminista, preocupada, ocupada com esse tema, que está aqui escrevendo um livro, que fez uma pesquisa, que se debruçou sobre isso a vida inteira, ainda dá uma escorregadinha dessas, sabe? Para você ver que o quanto isso nos atravessa sem nem que a gente se dê conta. E o que eu estou chamando de escorregada? Como assim favores sexuais das mulheres para os homens, sabe? Como se a sexualidade, então, para uma mulher fosse algum presente que ela ofertasse a um homem. Então, é tipo, sei lá, fazendo umas analogias, né, sempre bestas, assim, porque eu faço uns exemplos toscos, mas é assim, é a mesma coisa que, sei lá, comprar uma calcinha rendada preta para dizer que é um presente para o marido. Não, hoje eu vou dar um presente para o meu marido. Como se o uso, né, da sexualidade pela própria mulher não fosse um favor a ela mesma. Eu acho que eu fico tão molada que eu não consigo nem formular o meu incômodo direito. Eu nem sei se vocês estão conseguindo entender, acompanhar, assim. Mas a Federici, ela está aqui se perguntando por quê, né? Ela deu ali o exemplo para a gente, né? Ela deu ali o contexto de que dentro dos movimentos heréticos a mulher tinha um poder maior. Aí ela traz uma outra informação, além da mulher ter um poder maior, a mulher, aliás, dentro desses movimentos, a sexualidade era mais livre,
que isso aí ela já tinha falado antes, né, que a sexualidade era mais livre, mesmo numa postura anti-autoritária e tal. E aí agora ela está querendo juntar essas informações. Como é que a gente junta um exercício livre de sexualidade com um poder maior das mulheres dentro dos movimentos heréticos? E aí é isso que ela se pergunta, né? Será que é justamente a presença das mulheres que foi responsável pela revolução sexual desses movimentos? No sentido assim de que, então, um sentido contrário ao que ela vai falar depois, né? Então, assim, será que a gente pode inferir que o fato das mulheres terem um poder maior faz com que a sexualidade também seja exercida de uma maneira mais livre, porque a sexualidade das mulheres seria mais livre, digamos assim? Ou será que a gente entende que esse amor livre ou a sexualidade livre foi só uma estratégia masculina para conseguir trepar com as mulheres? Basicamente é isso que ela se pergunta, né? Será que isso aqui foi uma estratégia masculina ou será que de fato existia uma liberdade maior das mulheres? Ali ela se pergunta, ela não se responde, né? Ela não nos responde, nem se responde, ela só diz que é uma coisa muito difícil de ser respondida e tal. Eu entendo um pouco isso, eu entendo que ali, de certa forma, né, como ela está tratando os mecanismos de opressão, ela está também pensando que qualquer coisa pode ser uma estratégia masculina de dominação, inclusive isso, né, inclusive a sexualidade, se a gente for fazer uma analogia com os dias de hoje, né, seria, por exemplo, o sujeito desconstruído, que propõe uma relação não monogâmica, mas ele só propõe essa relação não monogâmica não tanto para ver a mulher livre, não tanto para acreditar na liberdade ali de uso, fruto dos corpos, independente do gênero, mas ele propõe ali uma relação não monogâmica, um relacionamento aberto, porque ele quer sair contra as mulheres, né? E aí vira esse relacionamento aberto proposto, que enquanto ele está saindo com outras mulheres está tudo certo, mas quando a mulher sai com outras mulheres, ou ele fica meio puto. Vocês devem conhecer alguém assim, ou conhecer alguém que conhece alguém assim. Então é mais ou menos essa pergunta, né? Isso pode ser usado como estratégia de dominação também, como estratégia de opressão? Não sabemos. Mas aí a própria pergunta de se isso pode ser usado como estratégia de opressão faz com que a gente acabe corroborando um certo exercício de sexualidade das mulheres, que é o exercício que está aquém do desejo masculino, sabe? E aí a gente fica nessa coisa aqui dos favores sexuais das mulheres para os homens, e é um pouco essa palavra que me incomoda, sabe? Como assim, favores sexuais das mulheres? Ok, entendo, você pode estar tentando denunciar um mecanismo de opressão, mas sei lá, não me cai bem, sabe? Não engulo muito bem. Mas seguimos, né? Ela diz que não dá para responder essa pergunta com relação à liberdade sexual, se a liberdade sexual das mulheres aí é causa ou consequência, né, desse maior poder, enfim. Mas ela diz que lá nesses movimentos heréticos, o que acontecia é que as mulheres tentavam controlar a sua função reprodutiva. Por exemplo, ela diz que são numerosas as referências ao aborto e ao uso feminino de contraceptivos nos penitenciais, né, onde os hereges ficavam presos e tal. Então, a gente tem aí uma tentativa de controle reprodutivo vinda das próprias mulheres, né? As mulheres controlavam ali suas gravidezes, né? Seus abortos, suas concepções. Elas tinham ali os métodos anticoncepcionais da época, faziam abortos e tinham ali um pouco mais de controle sobre isso, um pouco mais de liberdade sobre isso. Diz a Federici que na Alta Idade Média a igreja ainda via essas práticas de controle reprodutivo com certa indulgência, impulsionada pelo reconhecimento de que, por razões econômicas, as mulheres podiam estabelecer um limite para suas gestações. Mas por razões econômicas, né? Só isso era uma desculpa. Tanto é que depois ela vai trazer umas aspas aqui de um decreto assinado por um bispo dos anos 1000, né, 1010, que dizia o seguinte: haveria diferença entre a ação
de uma pobre mulherzinha motivada pela dificuldade de prover a sua própria alimentação e a de uma mulher que busca esconder um crime de fornicação, né? Então, assim, a igreja, ela via, sim, o aborto com certa indulgência ou métodos contraceptivos, enfim, desde que isso fosse por razão econômica e não por razão de liberdade. Então, você transar, engravidar e abortar porque não tem como alimentar mais um filho, ok, a gente entende. Mas você transar com alguém, sei lá, com quem você não deveria e engravidar, ou sei lá, transar antes do casamento, engravidar e aí abortar para não ser descoberta na sua escapada sexual, aí não. Aí a igreja pune, entendeu? Então tem aí uma certa indulgência ainda, mas só por razões econômicas, né? Não existe liberdade sexual possível, digamos assim, né? Você tem ali um átimo de condescendência com relação a esses atos, mas dentro de um contexto muito específico. Nenhuma semelhança com os dias de hoje, né? Nenhuma, tá tudo certo, né? Tá tudo... Imagina, a gente já ultrapassou isso, né? Há muito tempo. O Estado, os métodos contraceptivos, o aborto, não tem nada, já mudou tudo, né? Vamos lá. Seguindo. Como é que muda? O que faz isso mudar? Essa coisa especificamente do controle sobre o ato reprodutivo muda justamente quando isso, né? Isso, o quê? O controle das mulheres sobre a reprodução começa a ser percebida como uma ameaça à estabilidade econômica e social, que é justamente quando chega a peste negra, né? A peste negra, ela vai ter um capítulo especificamente sobre isso, a gente vai chegar lá hoje ainda, espero que dê tempo, mas aqui já, só de uma maneira mais geral, ela já aponta aqui que essa condescendência que a igreja tinha com relação à liberdade das mulheres sobre os próprios corpos, inclusive das mulheres hereges, depois da disseminação da peste negra, os aspectos sexuais da heresia adquiriram maior importância em sua perseguição. Eles foram grotescamente distorcidos, segundo formas que anteciparam as posteriores representações das bruxas, dos sabás de bruxas. Então, você vê, né? Existia uma certa postura da igreja com relação à sexualidade e à reprodução antes da peste negra. É como se tivesse uma entrelinha ali, né? Uma coisa assim... Um reconhecimento de importância de que ali, justamente por haver o poder da vida, era um terreno em que você precisava se inserir, mas o modelo de inserção, o modo de inserção muda completamente. É como se depois da peste negra isso ganhasse uma materialidade que nunca foi vista antes. E essa materialidade acompanha até hoje. É um pouco esse o argumento, né? Mas sobre a peste negra especificamente a gente ainda vai chegar lá. E aí, junta com isso, né? Tá, deixa eu ler que é melhor. Estou aqui na página 86 agora, bem no comecinho. Coincidindo com esse processo que marcou a transição da perseguição à heresia para a caça às bruxas, a figura do herege se tornou cada vez mais a de uma mulher, de forma que no início do século XV, a bruxa se transformou no principal alvo da perseguição aos hereges. Então, é claro, o livro é sobre caça às bruxas, né? Não sobre isso, assim, mas enfim, tem isso como um dos pontos fundamentais. E a caça às bruxas, ela nasce daí, ela nasce desse movimento, né? Os hereges, eles eram um movimento revolucionário, anti-establishment contemporâneo daquela época, digamos assim, né? Anti-diferenças econômicas e tal. Eram comunidades, era um modo de vida ali revolucionário, separado, e isso foi se afunilando para que esse movimento herético ali ele se encarnasse na figura de uma mulher, na figura dessa bruxa, justamente por conta disso, por conta da peste negra e dessa necessidade agora materializada de controlar a reprodução. E aí, aqui, logo um pouco mais adiante, na página 87, ela vai dar vários exemplos de que a heresia ela não era exceção,
ela era um movimento muito difundido na época e que tinha muito poder na época. Então, ela vai até tem umas aspas aqui, né? Do século XIII, dizendo que não existe nenhuma comuna em que a heresia não tenha seus seguidores, seus defensores e seus crentes. Era um movimento difundido, basicamente, né? Isso aí ela vai contar aqui também. Nas classes baixas, a heresia era principalmente um movimento popular, e aí ela diz aqui, né, o ambiente em que a heresia floresceu foi o dos proletários rurais e urbanos, camponeses, sapateiros, trabalhadores têxteis, aos quais se pregava a igualdade, fomentando seu espírito de revolta com predições proféticas e apocalípticas. Então, o movimento herege não era um movimento pequeno, não era um movimento de bruxas, né, de mulheres, ele era um movimento popular que buscava a igualdade. E era um movimento popular muito importante, muito difundido, muito poderoso naquela época, né? Um pouco isso que ela quer nos apontar aqui. E aí, logo no outro capítulo, eu estou aqui agora na página 89, é um movimento também que não é só rural, ele é um movimento rural e urbano. Aí tem esse subcapítulo que começa com lutas urbanas, né? Logo no começo ela já vai falando, não apenas as mulheres e os homens, mas também os camponeses e os trabalhadores urbanos descobriram nos movimentos heréticos uma causa comum. Essa comunhão de interesses entre pessoas que, de outra forma, poderíamos supor que teriam preocupações e aspirações distintas, pode ser observada em diferentes situações. Então, vocês veem, né, o movimento herético naquela época era uma certa conjunção mesmo de lutas, né? Existia ali muitos movimentos, muitas esferas da população, vamos dizer assim, local, que tinham interesses comuns. Esse interesse comum era basicamente a igualdade, uma maior igualdade do que se tinha naquela época, e era um movimento muito difundido mesmo entre círculos distintos, né? Caminhando, né, com essa coisa do interesse comum, agora eu estou aqui já na página 91, as principais, no final da página 91, no último capítulo. Como vimos, as principais expressões dessa aspiração a uma sociedade mais igualitária eram a exaltação da pobreza e o comunismo dos bens. Entretanto, a afirmação de uma perspectiva igualitária também se refletiu em uma nova atitude diante do trabalho, mais evidente entre as seitas hereges. Então, você tem ali um novo modo de ver bens e propriedades, você tem ali um novo modo de ver riquezas, não como alguma coisa a ser aspirada, mas como alguma coisa a ser combatida mesmo. Então, a gente tem ali... não, sei lá, a oportunidade, eles não estavam pleiteando a oportunidade de eles também serem ricos, digamos assim, eles estavam pleiteando a oportunidade de que não existisse mais tanta diferença, né, que a sociedade fosse mais igualitária. E estavam também modificando a sua relação com o que se entende como trabalho. A gente tem, ao mesmo tempo, nesses movimentos heréticos, uma recusa ao trabalho, de um lado, não, desculpa, falei errado, eu acho que eu formulei a frase sem querer, né? A gente não tem como nos movimentos religiosos, né, franciscanos e tal, uma ode à pobreza, uma recusa do trabalho. A gente tem, pelo contrário, um recurso ao valor do trabalho propriamente dito, nos movimentos heréticos. O que, então, naquela época, segundo a Federici, era revolucionário também dentro de uma sociedade dominada pela classe militar, dentro de uma sociedade dominada também pela classe religiosa. Então, assim, quando a gente está falando valorização do trabalho aqui, nos movimentos heréticos, a gente não está falando da mesma coisa que a gente entende como valorização do trabalho contemporâneo, né? Não é isso de o trabalho dignifica o homem, não é a coisa de acorde 5 da manhã para vencer na vida, não era isso. Era uma coisa assim, de, bom, se eu trabalho,
por que o padre não trabalha, por que o rico não trabalha, por que o militar não trabalha, por que eu trabalho e eles não, né? Todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo não usufrui da riqueza do trabalho, então todo mundo tem que trabalhar. E aí, ela continua aqui dizendo para a gente que a valorização do trabalho refletia a formação de um proletariado urbano, constituído em parte por oficiais e aprendizes, mas fundamentalmente por trabalhadores assalariados, empregados por mercadores ricos e indústrias que produziam para importação. Então, aqui no cenário urbano e não no cenário rural, você não tinha o servo que era explorado pelo senhor feudal, mas você tinha um trabalhador explorado pelo patrão, né? Nada muito diferente disso, como a gente tem até hoje. E aí tanto que ela fala aqui, para eles a vida na cidade era apenas um novo tipo de servidão, não mais sob domínio do senhor feudal, mas sob domínio dos grandes mercadores. E a dominação que se exercia, né, sobre esses trabalhadores, ela, inclusive, funcionava como um impedimento de que esses trabalhadores formassem coletivos. Então, por exemplo, os assalariados urbanos, eles não podiam formar associações e eles eram mesmo proibidos de se reunir em qualquer lugar, fosse qual fosse o objetivo. Por que você proíbe os trabalhadores de se reunir? Porque é isso, não é que você esteja proibindo só de formar sindicato, né? Você não está proibindo de formar um sindicato. Eu tô usando um vocabulário contemporâneo, obviamente que lá naquela época, né? Na Idade Média não era um sindicato, não era essa coisa, mas eu estou usando uma linguagem contemporânea só para a gente poder debater aqui e acompanhar. Então, você não proíbe só de formar associações, né, e sindicatos. Uma possibilidade, né, uma proibição de se reunir, né, em qualquer lugar. E aí eu me lembro de uma época que eu trabalhava num determinado lugar, dando aula, e, enfim, era uma cidade pequena, todo mundo não tinha nada para fazer depois do expediente, né, aí tinha uma quadra de vôlei nesse lugar, e alguns professores, colegas meus, queriam jogar vôlei no final do expediente, né. Aí pediram a autorização do uso da quadra de vôlei. Falaram, a gente pode terminar a aula 10 da noite, a gente pode jogar vôlei até 11, só mais uma horinha e tal, para a gente poder, sei lá, se divertir, fazer alguma coisa, né, desopilar da aula. E aí a resposta da gestão foi que, a princípio, não, né, num primeiro momento eles responderam que não, aí os professores pediram de novo, e aí eles disseram, não, então vocês têm que escrevam um projeto, com objetivo, né, método, justificativa para dizer por que vocês acham interessante jogar vôlei. Escreve um projeto aqui com objetivo, que aí a gente vê se vai liberar ou não a quadra de vôlei para vocês jogarem. E isso não é nada além, justamente, de você impedir que os professores se reúnam em qualquer lugar, impedir que os professores, sei lá, se divirtam juntos, tenham amizade, para que eles não consigam, entre si, ter algum tipo de poder, né? Para que eles não consigam conversar entre si e perceber que estão sendo explorados. É basicamente isso, né? Se você nega um espaço, ou se você coloca como pré-requisito para fazer uso desse espaço uma burocracia intransponível, o que você está dizendo ali na entrelinha é que você não quer que essas pessoas se reúnam entre si para que não percebam que são explorados. E era muito engraçado o quanto os professores que faziam amizades uns com os outros, ou que faziam amizade com os alunos, eram extremamente mal vistos na instituição. Né? Tinha toda uma questão ali, não, tá tendo muita amizade, tá? E era demitido rapidinho, sabe? Era uma coisa assim, justamente, eu acho, para impedir que as pessoas se reúnam para que não consigam entre si ter algum tipo de poder ou algum tipo até de consciência da sua exploração. Mas, enfim, só um parênteses, né? Só para dizer que a gente está aqui discutindo a Idade Média, mas quando a gente discute a Idade Média, a gente discute o contemporâneo, a gente discute a nossa própria vida ali o tempo inteiro. E aí vamos entrar no capítulo da peste negra. Por que a gente vai entrar no capítulo sobre a peste negra agora? A gente está fazendo um percurso histórico, acompanhando uma instabilidade social, uma instabilidade, eu estou falando, não estabilidade, instabilidade muito grande já acontecendo ali. Tinha ali os movimentos heréticos, tinha coletivo de mulheres, tinha ali movimentos, né,
dos servos ali contra o poder estabelecido, tinha muita coisa acontecendo ali para já prejudicar o poder, né, da nobreza, da igreja, do Estado como dominante. A gente já vem aqui, é por isso que a gente vai começar a discutir a peste negra agora, mas por isso que ela falou tudo isso antes, eu acho que é para justamente mostrar que o que a gente vinha, né, o percurso já é um percurso de muita instabilidade política. Não estava tudo bem. Nunca esteve tudo bem, né? Tava sempre tudo muito por um fio, tinha muito movimento, sempre tinha muita luta, né? É engraçado que quando a gente estuda história na escola, parece que não, né? Parece que era uma coisa assim tão estabelecida numa sociedade feudal, por conta da crença no poder divino, a pessoa acreditava que nascia e morria e estava tudo bem, era todo mundo dócil, e a gente está vindo de um percurso dizendo que não tinha ninguém dócil porra nenhuma, assim, que era tudo uma grande confusão, era treta o tempo inteiro. E aí, nesse meio dessa confusão, no meio desse histórico aí de movimentos revolucionários e de instabilidade, ainda vem a peste negra, né? A peste negra, então, ela matou, em média, de 30% a 40% da população europeia, então é muita gente, né? Assim, 40% é quase metade da população que morre. Obviamente, isso gera um colapso demográfico muito grande. Isso já vem depois de uma época em que, né, inclusive isso é uma das hipóteses de causa do porquê que a peste negra foi tão devastadora. Ela vem depois de uma grande fome que ocorreu entre 1315 e 1322, que, pelo que eu vi, foi uma condição climática ali na Europa, que dizimou muitas colheitas ali, enfim, deu merda climaticamente num ano, e aí isso aí foi reverberando nos próximos anos, nos próximos 7 anos, mais ou menos, até a produção de alimentos se estabilizar e tal, mas aí logo depois disso veio a peste negra também, já que teve esse poder destruidor tão grande, porque pegou a população num momento muito enfraquecido, né, pós essa coisa da grande fome e tal. E aí o que acontece? Morre 40% da população, 30%, 40%, assim, de 1/3 a quase metade da população europeia morre. E isso muda profundamente a vida social e política da Europa, segundo a Federici. Então, a peste negra, a hipótese dela é que inaugura uma nova era social e política. As hierarquias sociais foram viradas de cabeça para baixo devido ao efeito nivelador da mortandade generalizada, e a familiaridade com a morte também debilitou a disciplina social. Então, esses foram os efeitos, né, da peste negra na Europa daquela época. Dentro de um percurso histórico que já era de muita instabilidade social e política, vem a peste negra e vira tudo de cabeça para baixo. Redefine as hierarquias e redefine a disciplina social como indisciplina, porque é isso, se você vai morrer, né, se você está vivendo num mundo em que 30%, 40% da população está morrendo e você pode ser o próximo, aquilo que já não vinha sendo tão dócil antes, como a gente está falando, fica mais indócil ainda, né? E aí, qual foi o primeiro efeito? Né? O primeiro efeito é um efeito econômico. Eu estou na página 96, para quem está com o livro aí, seguindo aqui, eu estou no segundo parágrafo. A consequência mais importante da peste foi, entretanto, a intensificação da crise do trabalho gerada pelo conflito de classes. Ao dizimar a mão de obra, os trabalhadores tornaram-se extremamente escassos, seu custo aumentou de forma crítica e a determinação das pessoas em romper os laços do domínio feudal foi fortalecida. Então, a gente vê, existia uma escassez da mão de obra causada por essa epidemia que modificou as relações de poder em benefício das classes baixas, né? Por quê? Em épocas em que a terra era escassa, era possível controlar os camponeses por meio da ameaça de expulsão. Porém, uma vez que a população foi dizimada e havia abundância de terra, as ameaças dos senhores deixaram de ter um efeito significativo, pois os camponeses podiam se mudar livremente e achar novas terras para cultivar. Então, não só o senhor, né, ali, né, o
eu vou chamar de latifundiário, mas é como a gente chama hoje, né? Mas enfim, não só o latifundiário dependia da mão de obra daquele trabalhador, porque não tinha mais trabalhador vivo para trabalhar, como aquele trabalhador é que não dependia mais do latifundiário, porque ele podia sair e pegar a terra de gente que tinha morrido. Tinha abundância de terras e escassez de trabalhadores. E isso vira a chave do poder em benefício das classes baixas. Por que a gente aqui tem sempre desemprego, por exemplo, né? Por que nos países em que não há desemprego, em que há pleno emprego, ou que as taxas de desemprego são muito baixas, os direitos trabalhistas são muito maiores? Porque justamente se um patrão me oprime hoje dizendo que se você não trabalhar de 7 às 22 sem ganhar hora extra, você vai ser demitido. Foda-se, me demite que eu bato ali na próxima esquina e vou arranjar outro emprego. Tem emprego sobrando, né? Então, esse mecanismo de opressão não funciona. Agora, se a gente vive numa sociedade de desemprego, ele fala, se você não quiser trabalhar de 7 às 22 sem hora extra, eu vou te demitir. E tem uma fila de 50 aqui fora já que vai se formar assim, que vai aceitar trabalhar nessas condições, porque ou é isso, ou é fome, ou é miséria, aí a pessoa consegue... o latifundiário, no caso, consegue explorar muito mais, né? O que aconteceu lá na Peste Negra foi justamente virar essa chave de poder, não só com a indisciplina, como com a abundância de terras e escassez de trabalhadores. Aí, o que aconteceu na prática, né? Muito interessante isso. Eu estou aqui na página 97, agora no segundo parágrafo. Até o final do século XIV, a recusa a pagar o aluguel e a realizar serviços havia se transformado em um fenômeno coletivo. Aldeias inteiras se organizaram conjuntamente para deixar de pagar as multas, os impostos e a talha, negando-se a reconhecer a troca de serviços e as determinações dos tribunais senhoriais, que eram o principal instrumento de poder feudal. Nesse contexto, a quantidade de aluguéis e de serviços retidos era menos importante do que o fato de que a relação de classes em que se baseava a ordem feudal fosse subvertida. Então, aqui existia, claro, essa como é que eu posso dizer? Essa indisciplina dentro dessa ordem estabelecida. Então, essa indisciplina, por exemplo, de não pagar aluguel, de não pagar imposto, mas o que você tem como pré-requisito ali, como objeto de luta mesmo, lembrando que a gente já vem de uma instabilidade, é a subversão desse poder. Eu não quero pagar um aluguel mais barato, eu não quero pagar um imposto mais barato e negociável, eu quero que o poder seja subvertido, eu não quero negociar, eu quero revolucionar. Era isso. Obviamente, a nobreza, por sua vez, não estava nem um pouco satisfeita com isso, né? E aí a gente tem ali algumas aspas do começo do século XVI, aqui, que ela traz ainda nessa página 97, né? Os camponeses são ricos demais, não sabem o que significa a obediência, não levam a lei em consideração, desejariam que não houvesse nobres e gostariam de decidir qual renda deveríamos obter por nossas terras, né? Que absurdo, né? Que camponeses ousados esses camponeses, né? Aí parece na época da lei das domésticas, né, aqui no Brasil, não, mas que absurdo, como é que pode, tem um texto muito famoso, né, do cara reclamando que a babá não fazia o mingau da filha de madrugada, vocês lembram disso, na época da lei das domésticas? Não, cara lá, um textão no Facebook, falando, não, mas como é que pode? Eu que sempre a tratei com carinho, agora porque por causa da lei das domésticas que define horas extras, ela não quer levantar 2 da manhã para fazer o mingau da fulana, sabendo que eu, coitadinho de mim, que sou o pai da fulana, trabalhei o dia inteiro e preciso dormir, e ela tá aqui mesmo com todo o carinho que eu dei a ela não quer mais, sabe? Essa babá ousada que não quer mais levantar às 2 da manhã para fazer a mamadeira da minha filha e tal. Então, assim, vocês percebam que é tudo histórico, né? Assim, nada do que a gente está vivendo hoje é novidade. Se você concede mais igualdade, se você concede mais benefício à classe trabalhadora, a nobreza, a burguesia vai se condoer, como se condói até hoje, né? Então, a gente já tem aqui essa desde a Peste Negra e dessa tentativa, né, mais revolucionária de subversão do poder, uma coisa muito
presente, né? Tal como a gente vê hoje. Houve vários contra-ataques com relação a esse ganho de poder da classe trabalhadora, né? Vários, assim. O primeiro contra-ataque que ela estabelece aqui, ainda na página 97, Tá, vou ler aqui. Então, como resposta ao aumento do custo da mão de obra e ao desmoronamento da renda feudal, ocorreram várias tentativas de aumentar a exploração do trabalho a partir do restabelecimento da prestação de serviços laborais compulsórios ou, em alguns casos, da escravidão. E aí tem ali uma série de exemplos que ela dá, né? É muito interessante aqui só, eu estou na página 98. A nota de rodapé número 38 dessa página, eu acho muito bacana também, eu vou ler aqui para vocês, que tá dentro dessa tentativa de contra-ataque, né? Assim, bom, os trabalhadores aqui estão me dizendo que não vão mais ser explorados, que não vão querer mais trabalhar. O que eu vou tentar fazer? Explorar mais ainda, escravizar, né? Inclusive criando uma certa moral trabalho, que a gente vê aqui nessa nota de rodapé da página 38. Ela diz, né? Depois da peste negra, os países europeus passaram a condenar a vadiagem e a perseguir a vagabundagem, a mendicância e a recusa ao trabalho. A Inglaterra teve a iniciativa de publicar o Estatuto de 1349, que condenava os salários altos e a vadiagem, estabelecendo que quem não trabalhasse e não possuísse nenhum meio de sobrevivência teria que aceitar qualquer trabalho, obrigatoriamente. Na França também foram emitidas ordenanças similares, recomendando às pessoas que não dessem comida nem hospedagem a mendigos e a vagabundos com boa saúde. Uma ordenança posterior estabeleceu, em 1354, que aqueles que permanecessem ociosos, passassem o tempo em tavernas, jogando dados ou mendigando, teriam que aceitar algum trabalho ou aguentar as consequências. Os infratores primários iam à prisão, a pão e água, enquanto os reincidentes eram colocados no tronco. Quem infringisse a regra pela terceira vez era marcado a fogo na fronte. E aí, ela vai dando vários exemplos aqui, né, de tentativas de fazer com que as pessoas compulsoriamente trabalhassem, né? Se não trabalhar, vai preso, você é obrigado a trabalhar, você condena essa coisa da vadiagem, da vagabundagem. E aí isso talvez seja um pouco a origem, né, o nascimento disso que a gente vê hoje em dia, que é aquela valorização do trabalho que eu estava falando antes, né? Bom, o trabalho dignifica o homem, né? Acorde, trabalha enquanto eles dormem, né? Essa coisa do ócio como vergonhoso, né? Não pode estar ocioso. Essa coisa que a gente, inclusive, internaliza, né? E fica ali colocando como status social o quanto é ocupado, né? Nossa, acordei 5 da manhã, entreguei 3 projetos, não sei o quê, numa queixa que tem aquele fundo de olha como eu sou foda, né? Olha como eu sou importante na sociedade. Trabalhei pra caramba hoje, né? Foi muito produtivo e tal. Vem talvez daí, dessa necessidade de que, diante de uma perda populacional tão grande, né, de uma perda demográfica tão grande, todo mundo que tivesse braço tinha que trabalhar, e não era trabalhar de qualquer jeito, não era trabalhar para si, né, tinha que ser explorado pelos patrões que estavam ali tentando a todo custo não é afrouxar, é apertar mais ainda essas rédeas, né, só que a questão já era, esse bonde já tinha passado, né? É como a Federici diz, não adiantava nada. Essas medidas de tentar aumentar a exploração, de tentar impor uma escravidão, elas só aprofundam o conflito de classe, elas não resolvem. E aí ela vai dizer aqui, ela vai contar para a gente, de certa forma, de um turbilhão revolucionário. A gente já tinha, antes da peste negra, essa instabilidade social grande, esse inconformismo, vamos dizer assim, e pós-peste negra, isso vira um turbilhão revolucionário. O mundo está em chamas, né? As relações de classe estão em chamas, as coisas estão todas meio que viradas do avesso. E aí ela comenta até aqui no final da página 99, né? Depois de dar vários exemplos pontuais de movimentos revolucionários, ela comenta,
Em nenhum desses casos, os rebeldes se conformaram apenas em exigir algumas restrições do regime feudal. Tampouco negociaram exclusivamente para obter melhores condições de vida. O objetivo era colocar fim ao poder dos senhores. A velha lei deve ser abolida, né? E aí é isso que a gente estava falando antes. Não é uma negociação, não é uma tentativa de negociação, é uma tentativa de revolução. E aí, eu estou na página 100, ela comenta aqui para a gente que o que se seguiu, o que veio em seguida disso, tem sido descrito como a idade de ouro do proletariado europeu. Algo muito distinto da representação canônica do século XV, que foi imortalizado iconograficamente como um mundo sob a maldição da dança da morte, do memento mori, que é isso, se a gente vai ver a arte daquela época que está exposta, né, nos museus europeus, se a gente vai pegar nossos livros de história do ensino médio, a gente tem essa impressão de que o mundo era um marasmo, né? Um cemitério ali, uma tristeza, estava todo mundo em estado depressivo. E não, na verdade, o que ela diz aqui é que essa foi a idade de ouro do proletariado, justamente porque isso estava nascendo ali uma revolução, digamos assim, né? Estava nascendo ali uma possibilidade ali de certa forma, abolir mesmo essa velha lei de exploração e se criar uma coisa nova. E aí, corroborando um pouco isso, né, descrevendo um pouco melhor, aqui ainda no final da página 100, ela fala, o século XV foi uma época de poder sem precedentes. Não só a escassez de trabalho lhes deu poder de decisão, mas também o espetáculo de empregadores competindo por seus serviços reforçou sua própria valorização e apagou séculos de degradação e submissão. Então, a queixa da nobreza, obviamente, né? A nobreza, a igreja, os detentores do econômico não ficaram satisfeitos com isso, né? E aí tem ali umas queixas, assim, umas aspas, estou na página 101 agora, que são curiosas, assim, que são muito familiares para nós, se a gente for pensar, né? Os servos, então, os camponeses, eles eram vistos a partir do que se chamava de uma nova arrogância, eles se recusavam a trabalhar, eles se ofereciam só para tarefas limitadas, eles agora se vestiam de maneira ostensiva, e aí tem essas aspas que são curiosas aqui na página 101. Os servos agora são senhores, e os senhores são servos, reclamava o senhor John Gower. O camponês pretende imitar os costumes do homem livre e dar a si mesmo a aparência deste ao utilizar suas roupas e tal. E aí a gente corta para Paulo Guedes, né? Reclamando da doméstica na Disney, do pobre no avião, do filho do porteiro na universidade, como ousa essa gentinha ocupar aqui os mesmos espaços que eu, né? Como pode, que absurdo eles estarem aqui circulando em condição de igualdade, não pode, né? Tem que ser combatido, isso não pode. Você vê que não é nada novo, né? Não é nada novo. E aí, só para a gente pegar nosso objeto aqui, só esse recortezinho da peste negra, o que a gente tem aqui nessa época, que seria essa época de ouro, né, da classe trabalhadora pós-peste negra, por causa dessa escassez, né, de trabalhadores e abundância de terras, a diferença da renda feminina e masculina diminuiu drasticamente nos momentos de peste negra, porque justamente, né, se não tem quem trabalha, você não tem muito mais diferença econômica de classe, né? Você tem ali muito mais mulheres. Você subverte, de certa forma, os espaços masculinos e femininos que tinham sido criados antes, né? Nessa criação do dinheiro, enfim, como a gente já tinha visto nos encontros anteriores. E aí, qual que é a estratégia, né, do Estado ou das classes dominantes para fazer com que esse furdunço revolucionário, né, essa potência revolucionária que se seguiu ali aos anos da peste negra cessasse? Como é que eles mantêm o seu poder? E a gente já viu, tentaram explorar mais ainda, tentaram colocar leis mais rígidas, tentaram escravizar, não deu certo, só piorou, né? Só atiçou ali essa potência revolucionária.
E o que acontece é que, eu estou na página 103, começando, a contra-revolução é a opressão das mulheres. Então, assim, o que acontece é que nessa história que já foi... já vinha instável, né, há bastante tempo, já piorou tudo, assim, para as classes dominantes depois da peste negra, por causa da crise demográfica, né, aquilo que já estava se invertendo, da classe trabalhadora de fato tomar o poder, de fato diminuir as desigualdades, de fato revolucionar as leis, né, fazer a abolição dessas velhas leis, eles não tinham mais elemento para combater isso, e o que eles usaram para combater isso foi a luta de gênero. É como se tivesse havido mesmo, é como se não, foi isso mesmo que aconteceu, de certa forma. Uma luta de classes foi transformada numa luta de gênero. Como? Isso que a gente vai ver agora, nessa página 103, estou começando. Então, a primeira coisa, né? Como é que essa contra-revolução se deu? Primeira coisa, em primeiro lugar, estou no começo da página 103. As autoridades políticas empreenderam importantes esforços para cooptar os trabalhadores mais jovens e rebeldes por meio de uma maliciosa política sexual, que lhes deu acesso a sexo gratuito e transformou o antagonismo de classe em hostilidade contra as mulheres proletárias. Você vê que a estratégia política para conter esses movimentos revolucionários foi estabelecer nas classes trabalhadoras uma luta de gênero. Primeira coisa que aconteceu. Primeira coisa é a prostituição medieval. E a segunda coisa, praticamente uma descriminalização do estupro nessa época, nos casos em que as vítimas eram mulheres de classe baixa. E aí... porque assim, essa parte aqui eu acho que tem muita coisa interessante. Eu acho que, como é uma parte curta, de repente vale a pena a gente ir lendo tudo e comentando. O que vocês acham? Pode ser? Então, vamos lá. Estou na página 103, a política sexual, o surgimento do Estado e a contra-revolução. Todavia, no final do século XV, foi posta em marcha uma contra-revolução, que atuava em todos os níveis da vida social e política. Em primeiro lugar, as autoridades políticas empreenderam importantes esforços para cooptar os trabalhadores mais jovens e rebeldes por meio de uma maliciosa política sexual, que lhes deu acesso a sexo gratuito e transformou o antagonismo de classe em hostilidade contra mulheres proletárias. Isso aqui a gente já tinha lido, né? A prostituição medieval na França. As autoridades municipais praticamente descriminalizaram o estupro nos casos em que as vítimas eram mulheres de classe baixa. Então, como, né? Como é que isso aconteceu? Na Veneza do século XIV, o estupro de mulheres proletárias solteiras raramente tinha como consequência algo além de um puxão de orelhas, até mesmo nos casos frequentes de ataques em grupo. O mesmo ocorria na maioria das cidades francesas. Nelas, o estupro coletivo de mulheres proletárias se tornou uma prática comum, que se realizava aberta e ruidosamente durante a noite, em grupos de 2 a 15 que invadiam as casas ou arrastavam as vítimas pelas ruas sem a menor intenção de se esconder ou dissimular. Aqueles que participavam desse esporte eram aprendizes ou empregados domésticos, jovens e filhos das famílias ricas sem um centavo no bolso, enquanto as mulheres eram meninas pobres que trabalhavam como criadas ou lavadeiras, sobre as quais circulavam rumores de que eram mantidas por seus senhores. Em média, metade dos jovens participou alguma vez nesses ataques, que Rousseau descreve como uma forma de protesto de classe, um meio para que homens proletários, forçados a postergar seus casamentos por muitos anos devido às suas condições econômicas, cobrassem aquilo que era seu e se vingassem dos ricos. Então, assim, como assim? Por que se vingar dos ricos, né? Porque estuprar uma mulher era uma vingança contra os ricos. Porque não parece, né? Essa associação ela não é direta, né? Como assim ela está dizendo que estupros coletivos de mulheres pobres eram uma forma dos homens pobres se vingarem dos ricos, né? Como é que ela chega nessa conclusão aí?
Então, primeiro, esses homens proletários, eles eram forçados a postergar os seus casamentos por muitos anos devido às suas condições econômicas. Vocês lembram que lá, um pouco atrás, nesse capítulo, a gente percebeu que... A gente percebeu, não, né? Como percebeu, é como se fosse uma iluminação. Não, a gente viu, a gente se deu conta de que a sexualidade era objeto de saber religioso e científico. Uma das práticas desencorajadas, né, pela igreja era o sexo antes do casamento. Os homens pobres religiosos, né, que não eram os hereges, mas os homens pobres religiosos, eles tinham essa oportunidade, digamos assim, de fazer sexo muito mais adiada, porque eles não tinham condições econômicas de se casar. Vocês lembram que na época você tinha que dar dote, era uma coisa assim mais... dependia, né? Um casamento dependia de uma certa condição econômica. E justamente por causa do olhar do Estado, né, condescendente, e da participação até dos filhos dos ricos, que estão aqui descritos e tal, era como se, ao estuprar uma mulher pobre, um homem pobre tivesse, pelo sexo e pela oportunidade de fazer sexo, uma aproximação com um homem rico. Só que aí é que tá. Qual que é a questão? Tô seguindo na leitura, tá? Porém, os resultados foram destrutivos para todos os trabalhadores, pois o estupro de mulheres pobres com consentimento estatal debilitou a solidariedade de classe que se havia alcançado na luta antifeudal. O que acontece aqui? Justamente, a luta de gênero é instituída para barrar uma luta de classe. Vocês conseguem perceber que se tangencia, né? O que o poder dominante faz, então, é tangenciar a luta de classe, ofertando as mulheres como moeda de troca. É basicamente isso. Não, vocês querem as nossas riquezas, a gente vai te dar as mulheres, né? Vamos te dar as nossas mulheres, né? Como era de se esperar, estou seguindo na leitura. As autoridades encararam os distúrbios causados por essa política, as brigas, a presença de bandos de jovens perambulando pelas ruas em busca de aventuras e perturbando a tranquilidade pública, como um preço pequeno a se pagar em troca da diminuição das tensões sociais, já que estavam obcecadas pelo medo das grandes insurreições urbanas e pela crença de que, se os homens pobres conseguissem se impor, eles se apoderariam de suas esposas e disporiam delas coletivamente. Então, você institui ali, estimula uma luta de gêneros entre as classes trabalhadoras para que essa luta de gêneros retire poder dessa classe trabalhadora e retire a possibilidade de que a classe trabalhadora consiga se alçar, né, retirar o poder da classe dominante. Às vezes é difícil perceber isso, de certa forma, mas se a gente for fazer nas analogias toscas, né, que são as minhas preferidas, né, a gente faz umas aproximações aqui que Deus me livre, mas vamos pensar assim. Eu não sei quem de vocês já trabalhou em empresa grande e foi explorado pelo patrão. Todo mundo que já trabalhou, certamente, aqui já foi explorado pelo patrão em algum modo, né, de alguma instância e tal. Qual é um dos mecanismos mais eficazes de um patrão explorar um trabalhador? É ele jogar um trabalhador contra o outro, né? Então, assim, quando você percebe quem é da psicologia, do campo da psicologia, sei lá, ou de algum outro tipo de ciência social que estude análise institucional, você consegue perceber que muitas, né, a grande maioria das brigas entre trabalhadores, entre funcionários de uma determinada empresa, ela diz respeito muito mais à empresa do que à pessoa do trabalhador em si. Então, eu me lembro, por exemplo, eu comecei a trabalhar cedo num frigorífico, né, tirando nota de escritório, trabalho de escritório, auxiliar de escritório. E aí eu lembro que tinha uma turma da manhã e uma turma da noite. Então, a turma da manhã chegava, sei lá, de 5 às 2 da tarde, a turma da noite chegava de 1 às 10 da noite. E, em qualquer momento, essas duas turmas de funcionários brigavam entre si muito, sempre. Sempre a turma da tarde achava que a turma da manhã estava fazendo corpo mole,
a turma da manhã estava achando que a turma da tarde é que estava fazendo corpo mole, sempre um achava que trabalhava mais, sempre aquele que achava que trabalhava mais, achava que estava fudido de trabalho, trabalhando a mais, porque o outro trabalhou menos, e não porque o chefe estava mandando muito trabalho para ser feito. E aí era muito curioso nessa época que, independentemente das pessoas que ocupassem as posições, porque foi um trabalho que eu fiquei bastante tempo, muitos anos, né? E em algum momento desses anos eu me dei conta de que todas as pessoas tinham mudado. Tipo assim, todos os funcionários antigos tinham saído, eram funcionários novos, tanto de manhã quanto... Mas a briga era exatamente a mesma. Isso significa o quê? Que não é porque a fulana era fofoqueira ou a beltrana era preguiçosa que as pessoas brigavam. Não era por causa disso. Era uma estratégia da empresa mesmo, né, nas entrelinhas. E aí, quando a gente diz estratégia da empresa, não significa que tinha 3 homens de terno numa salinha fazendo assim, né? Ah, não, vamos fazer assim, assim, assado. Não é esse tipo de vilania. É uma entrelinha mesmo, para fazer com que uma pessoa se volte contra a outra. Ou nesse mesmo lugar que não podia jogar vôlei, por exemplo, eram poucos professores para fazer muita coisa o tempo inteiro. Nas reuniões, o que se dizia sempre que alguém recusava um trabalho novo, e aí um trabalho novo que eu estou dizendo, geralmente não remunerado, né? Sabe aqueles trabalhos, nossa, mas você não vai vestir a camisa da empresa vindo aqui domingo à tarde trabalhar para nós só por amor? Aí quando alguém recusava falando que não, a estratégia era sempre um pouco essa, né? Pô, mas se você recusar, você vai botar a Joana, que trabalha com você, em muitos maus lençóis, porque coitada da Joana, ela tem um filho pequeno, ela não pode vir trabalhar domingo à tarde. Você é solteira, você pode. Aí a Joana ficava puta comigo, eu ficava puta com a Joana, porque ela tinha filho e teria. E a gente fica nessa briga assim, né? Entre um trabalhador e outro. E a gente não consegue perceber que o grande mecanismo de opressão é o chefe, é a empresa, é a carga de trabalho, né? E assim, todas as amigas com quem eu converso passam pela mesma coisa, em grandes escritórios assim, que tem um montante X de trabalho, tem sempre um estímulo nas entrelinhas da briga entre os funcionários para que um ache que a culpa é do outro por estar trabalhando mais. Então é isso, né? Ah, o outro estava no shopping 8 da noite, mas tem um prazo para entregar amanhã. Aí você que vai foder, não é ninguém que está, sabe? Não é um coleguinha que está ferrando com o outro, geralmente é o patrão que está ferrando. Só que o que acontece, justamente, o estímulo dessas brigas entre os funcionários das grandes empresas faz com que os funcionários não tenham força suficiente para se organizar para fazer um documento, por exemplo, para fazer um abaixo-assinado, para fazer uma greve, porque se eu estou ocupada achando que a fulana é preguiçosa e a fulana está ocupada achando que eu sou folgada, eu e a fulana nunca vamos conseguir entrar num acordo para pleitear de quem a gente deveria pleitear uma mudança na nossa situação, sabe? É mais ou menos isso. Então, aqui, o que acontece, obviamente, numa escala muito mais ampla, foi essa substituição. Então, assim, se um homem está preocupado, um homem de uma classe trabalhadora está preocupado em oprimir uma mulher, em sentir raiva de determinada mulher, em desqualificar. E se uma mulher da classe trabalhadora está com medo daqueles homens que ocupam porque eles podem estuprar e tal, essa classe trabalhadora toda perde força para lutar contra a classe dominante. Então, a estratégia foi essa, sabe? Ela foi trocar uma luta de classes por uma luta de gênero. Porque se os homens e mulheres pobres estão brigando entre si, a força para brigar contra os ricos, vamos dizer assim, ela se perde, ela se esvai completamente. Então, como é que esse Estado fez com que isso acontecesse? Né? Primeiro, então, legalizando o estupro, descriminalizando o estupro, praticamente, porque é isso que fizeram, né? Não tinha consequência, se a mulher era solteira, se a mulher ela era pobre, não tinha consequência. Qualquer semelhança com a realidade contemporânea não é mera coincidência. A gente sabe que hoje uma mulher que vai denunciar um estupro, ela tem o encontro quase que institucional com essa descriminalização do estupro agindo até hoje. Não, imagina, mas você que estava errada, você que, enfim, vocês sabem de tudo, que acho que não vale a pena entrar nessas entrelinhas, mas a gente tem isso acontecendo até hoje. E é isso, a primeira coisa que se faz é descriminalizar o estupro, a segunda coisa que se faz é a prostituição institucional, os bordéis municipais.
Aí eu acho que a gente pode seguir aqui na leitura. Nem sei mais onde eu parei, peraí. Tá, achei. Acho que eu estou na página 104, no segundo parágrafo. Então tá. Para estas mulheres proletárias, tão arrogantemente sacrificadas por senhores e servos, o preço a pagar foi incalculável. Uma vez estupradas, não era fácil recuperar seu lugar na sociedade. Com a reputação destruída, tinham que abandonar a cidade ou se dedicar à prostituição. Porém, elas não eram as únicas que sofriam. A legalização do estupro criou um clima intensamente misógino que degradou todas as mulheres, qualquer que fosse a sua classe. Também insensibilizou a população frente à violência contra as mulheres, preparando o terreno para a caça às bruxas que começaria no mesmo período. Então, você vê que a instituição estatal de uma luta de gêneros na classe trabalhadora, ela teve consequências incomensuráveis para todas as mulheres, mesmo as mulheres das classes ricas, porque é isso. A mulher ela passa a ser vista como esse objeto de exploração sexual, digamos assim. Qualquer semelhança com Freud, que aponta atividade do lado masculino e passividade do lado feminino, eu acho que não é mera coincidência. Então é isso, né? A mulher ela começa a ser vista ali como um objeto, de certa forma. Peraí. Existe, então, essa insensibilização frente à violência contra as mulheres, que é uma insensibilização que, no Freud, por exemplo, eu acho que aparece articulada com aquelas ideias que ele traz lá do feminino com a hostilidade com relação às mulheres que são castradas. Quando ele diz lá, né, que a menininha ela é hostil com relação à mãe, porque não só a mãe é castrada, como a mãe a fez castrada, e que essa hostilidade, ela acompanha inconscientemente, né? É uma hostilidade voltada contra todas as mulheres, eu acho que tem muita relação com isso aqui, com essa hostilidade ali, né? Com essa desvalorização da ideia de mulher mesmo na sociedade, quando ela é alçada a esse objeto de uso sexual, e essa insensibilização da violência contra as mulheres é que prepara o terreno para a caça às bruxas propriamente dita, para queimar a bruxa na fogueira, para queimar mulheres insubordinadas na fogueira, né? E eu acho que essa insensibilização frente à violência contra as mulheres é uma coisa que nos acompanha até hoje também, né? É a coisa de brigas de marido e mulher, ninguém mete a colher, é a coisa enfim. A gente está tentando, né? Eu digo, como movimento feminista e tal, está tentando mudar esse olhar, né? Desnormalizar essas coisas, né? Problematizar esse tipo de violência contra as mulheres, mas eu acho que na nossa sociedade ainda existe um olhar muito insensibilizado com relação a isso, né? Ainda é muito normalizado, ainda é. É justamente por isso que a gente está brigando contra. Brigando contra é um pleonasmo ótimo, né? Ótimo, mas enfim, tem que brigar horrores mesmo, né? Tem que brigar pleonasticamente. E aí, continuando, vou continuar a leitura. Vocês conseguem acompanhar, assim, eu lendo e falando, e aí paro meio em qualquer lugar, volto, tá organizado? Ou tá muito doido? Tá ok? Então, vamos lá. Os primeiros julgamentos por bruxaria ocorreram no final do século XIV. Pela primeira vez, a Inquisição registrou a existência de uma heresia e de uma seita de adoradores do demônio completamente feminina. Então, é aquilo que ela já vinha falando antes, né? Desse herege que se encarna na figura de uma mulher. Também por conta dessa degradação da imagem da mulher na sociedade, por causa de uma política institucional que usa a luta de gênero como freio para a luta de classe. Vocês veem que coisa que se maquina, que se costura de uma maneira muito íntima e muito assustadoramente familiar para a gente, né? E assustadoramente eficaz. Eu acho que é isso que me assusta, mas porque funcionou, né? O quanto funcionou e o quanto funciona até hoje para os interesses escusos deles, né? Eficaz nesse sentido que eu estou falando, pelo amor de Deus. Então, vamos lá.
Outro aspecto da política sexual fragmentadora que príncipes e autoridades municipais levaram a cabo com a finalidade de dissolver o protesto dos trabalhadores foi a institucionalização da prostituição, implementada a partir do estabelecimento de bordéis municipais, que logo proliferaram por toda a Europa. Tornada possível graças ao regime de salários elevados, a prostituição gerida pelo Estado foi vista como um remédio útil contra a turbulência da juventude proletária, que podia desfrutar na Grande Maison, como era chamado o bordel estatal na França, de um privilégio antes reservado aos homens mais velhos. Vocês veem que é muito bizarro isso, né? Assim, um bordel municipal como válvula de escape para a turbulência da juventude proletária. É muito... Enfim, não sei nem o que dizer, mas imagina, se hoje em dia a gente tem, sei lá, uma farmácia municipal, um posto de saúde, não sei, que naquela época se instituiu um bordel municipal, que era justamente para que os jovens proletários se ocupassem de outras coisas que não fazer a revolução, sabe? Assim, enquanto eles estavam lá tendo acesso o corpo das mulheres num bordel, o corpo das prostitutas num bordel, eles estavam gastando energia com isso e não com outras coisas. É muito bizarro pensar nisso como estratégia de Estado, né? Porque eu leio isso aqui e fico pensando, pô, aparece eu com meu filho quando tá enchendo a paciência, sei lá, para fazer alguma coisa que não deve, para ver desenho, eu falo, não, vamos ali no pula-pula. Aí ele vai lá e gasta a energia dele, me esquece disso, ocupa o corpo com outra coisa, se distrai daquilo, né, que ele está pedindo aqui dentro do meu regime de educação dele, digamos assim, é como se o Estado estivesse fazendo mais ou menos parecido com isso. Assim, não vamos ocupar esses jovens aqui para que eles gastem energia em outro lugar, que não fazendo a revolução. E para ocupar esses jovens, a gente vai ofertar mulheres para eles, como objeto. É muito bizarro, assim, pensar isso. Eu fico muito absurdada. Mas é isso, né? E além disso, né, além de ser um remédio útil contra a turbulência da juventude proletária, o bordel municipal também era considerado um remédio contra a homossexualidade. Um remédio contra a homossexualidade. É uma cura gay, é um bordel municipal. Que em algumas cidades europeias se praticava ampla e publicamente, mas que depois da peste negra começou a ser temida como causa de despovoamento. Então, por que a homossexualidade é alguma coisa que precisa ser combatida? Por causa da crise demográfica, né? É como se todo sexo, então, precisasse ser um sexo útil ao governo. Tanto útil ao governo, assim, ao Estado, né? As instituições dominantes, para povoar a Europa novamente, para que você lute contra essa crise demográfica, quanto para frear a energia revolucionária que estava se abatendo pela sociedade naquela época. Então, vocês percebem, né? É um sexo útil dos dois lados, é um sexo que precisa ser um sexo né? que reproduz a gente, não pode ser homossexual, não pode ser sodomia, né? Como estava lá antes, né? Não pode ser um sexo anal, vamos falar aqui em termos mais gerais. E é um sexo que, além de povoar a Europa, precisa servir para estabelecer uma luta de gênero, para frear a luta de classe, e precisa colocar uma distração dos jovens revolucionários para que eles não pleiteiem igualdade mais. Tudo isso usando o corpo das mulheres é muito bizarro, né? É muito surreal, assim, se a gente for pensar. Aqui, né, essa nota número 41, ela faz esse recorte especificamente da homossexualidade. Eu não vou ler agora não, que a gente está meio em cima da hora, assim, mas só para apontar, vocês voltem para ler essa nota que vale muito a pena. Mas, enfim, assim, entre 1350 e 1450, em cada cidade e aldeia da Itália e da França foram abertos bordéis geridos publicamente e financiados por impostos, numa quantidade muito superior à atingida no século XIX. Em 1453, só Amiens tinha 53 bordéis. Além disso, foram eliminadas todas as restrições e penalidades contra a prostituição. As prostitutas agora podiam abordar seus clientes em qualquer parte da cidade, inclusive na frente da igreja e durante a missa.
não estavam mais ligadas a nenhum código de vestimenta ou obrigadas a usar marcas distintivas, pois a prostituição era oficialmente reconhecida como um serviço público. Olha só, a prostituição como política pública mesmo. O que acontece como consequência disso, de certa forma, aí eu já parei de ler linha a linha e estou na página 107. O Estado tornou-se o gestor supremo das relações de classe e o supervisor da reprodução da força de trabalho, uma função que continua desempenhando até os dias de hoje. E aí, um pouquinho antes, né? Tudo isso, né? Peraí, eu vou ler. É porque eu fico tentando pular, assim, eu tô meio nervosa que a gente termina 5 horas, mas isso aqui tem que ler. Eu tô na página 106, no último parágrafo. É difícil discernir de forma retrospectiva até que ponto esse recurso sexual ajudou o Estado a disciplinar e dividir o proletariado medieval. O que é certo é que esse New Deal foi parte de um processo mais amplo, que, em resposta à intensificação do conflito social, levou à centralização do Estado como o único agente capaz de confrontar a generalização da luta e de preservar as relações de classe. Então, o que o Estado fazia naquela época? O Estado centralizou o poder de oprimir a luta de classes, né? De oprimir, de certa forma, as classes trabalhadoras. E ele usou como recurso para isso o recurso à sexualidade, que a gente tem que ler aqui, nesse contexto, o recurso à sexualidade como o uso do corpo da mulher, né? O abuso do corpo da mulher como objeto de política pública, mas sei lá, é uma coisa assim muito doida. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer esse percurso, assim, porque a gente está tentando entender qual que é a ideia da mulher, né? A gente estava ali pensando o que era uma sociedade feudal, como é que ela se organizava, quem eram as mulheres na sociedade. A gente chega na crise do feudalismo, no nascimento do capitalismo, como um momento de muita instabilidade política e de muito poder ali das mulheres, tanto um poder de reprodução, de dar a vida, como esse poder de se organizar em coletivos. A gente tem a Grande Fome seguida da Peste Negra, que bagunçam muito mais a relação de classes, que já vinha sendo instável, né? Os trabalhadores eles já vinham sendo indóceis. Depois da Peste Negra, a gente tem uma indisciplina muito maior, né? E um poder muito maior conferido às classes trabalhadoras, junto com uma crise demográfica. Então, assim, o corpo da mulher foi aquilo que foi usado como objeto de intervenção do Estado para barrar essa luta de classes. Porque não é à toa, é uma crise demográfica, é uma crise que alça a reprodução e a sexualidade um patamar muito importante para a manutenção, né, da política como ela se estabelecia, para a manutenção da vida pública mesmo como ela se estabelecia. Então, é uma junção, assim, de um histórico em que havia cada vez mais uma necessidade da nobreza, da igreja, do Estado e das riquezas de barrar as lutas revolucionárias da classe trabalhadora, e o modo como elas conseguiram fazer isso foi pela exploração sexual de mulheres, pela dominação, pelo controle da sexualidade, sabe? Então, eu acho que isso aí a gente consegue, hoje, então, chegar nesse percurso histórico de entender isso, né, de certa forma, que essa luta de classes, ela foi substituída por uma luta de gêneros, que era útil em 3 aspectos muito fundamentais, pelo menos, né, era útil para ocupar os jovens, para estabelecer uma divisão na classe trabalhadora e para estabelecer um controle da reprodução dos corpos, né, e da reprodução de novos trabalhadores. Então, por isso, o corpo da mulher ele é peça-chave muito fundamental desses mecanismos de opressão, né? O mundo como está estabelecido hoje, com seus dominantes e seus dominados, ele só foi possível de ser estabelecido porque o corpo da mulher foi oprimido nesse contexto, desse jeito. E aí, isso é que dá origem às ideias de mulher, que é onde a gente vai chegar, seguindo esse livro da Federici,
e essas ideias de mulher dão origem ao feminino em Freud. Eu acho que é esse o percurso que a gente está tentando estabelecer.